Fala, amantes da pintura, sejam todos muito bem-vindos. Daniel Barcelos aqui. E o nosso assunto de hoje é muito interessante. Qual é o fundo ideal para aplicar sobre massa corrida ou sobre massa acrílica? Essa é uma dúvida muito comum. E eu garanto que se você perguntar aí para profissionais da pintura, para 100 profissionais, a cada 33 vai dar uma indicação diferente. Então é muito dividido essas informações, né? Um vai dizer que é selador acrílico, o outro vai dizer que é fundo preparador, o outro vai dizer que é tinta. Então existe uma dúvida muito grande, né? Ninguém tem uma certeza absoluta do que faz, qual é a melhor informação. Eu faço assim, já deu certo. Eu faço desse outro jeito. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Pode descascar, né? Por que é tinta da bolha? Então essa é uma dúvida que eu espero tirar aí para vocês hoje. Espero que seja aí muito útil no dia a dia de vocês. Pois bem, um exemplo, né? Muito ouvi falar que um fundo ideal para aplicar em cima de uma massa corrida ou de uma massa acrílica seria o selador acrílico. Como eu já falei num vídeo anterior que eu tenho aqui falando sobre selador acrílico, o selador acrílico ele é rico em carga, rico em pó, né? E quando a gente tem uma parede de massa corrida ou massa acrílica, vamos dar o exemplo de uma massa corrida, né? Agora, quando você lixa a massa corrida, sai um pozinho muito fininho, né? É um pozinho, não acaba nem sendo um grãozinho de areia, é muito fininho, né? E quando você então tem uma parede inteira aplicada massa corrida, essa porosidade ela fica muito fechada. Por quê? Porque você compacta ela quando faz a aplicação com uma desempenadeira e depois você tem o processo de lixamento que você ainda acaba compactando mais ainda. E por característica, essa parede ela vai estar sempre com um pouquinhozinho de pó, né? O processo correto é o quê? Fez a aplicação da massa, fez a lixação, esperou o tempo de cura, em formato da embalagem, aí você vai vir com um pano úmido. Se você não aplicar o pano úmido, vai ficar pó sobre essa superfície, muito pó. Então, um baldinho com água, um paninho limpo, umedece ele e vem passando na tua parede, enxagou ele novamente e vem passando na tua parede. Então você vai ter uma parede lisa. Se você aplicar um selador acrílico que também é poderoso, é rico em pó, você vai estar aplicando pó sobre uma parede que já tem um pouquinho de pulverulência ali. Então a probabilidade de descascar é muito grande, porque o papel do selador acrílico, aquele pó, é entrar dentro da porosidade de um reboco cru, que, né, a partícula da areia ali ela é muito maior do que a partícula da massa corrida. Então você vai ter uma parede de alvenaria muito espaçada e aí o selador acrílico consegue entrar dentro. Quando você tem uma parede de massa corrida é muito fechada, o selador não tem para onde entrar e ele fica superficial. Então a probabilidade da tinta descascar posteriormente é muito grande. Então não é indicado selador acrílico sobre massa corrida e massa acrílica, certo? Segunda informação que eu vejo muito no mercado: fundo preparador. Fundo preparador, a gente também tem um vídeo falando sobre isso. Fundo preparador é um aglutinador de partículas soltas e ele é um bloqueador de alcalinidade. O fundo preparador é uma espécie de uma cola. Ele tem um poder muito grande de aderência, certo? Mas a gente falou que uma massa acrílica ou uma massa corrida, ela fecha muito a porosidade. E você tem um produto que ele tem um poder muito grande para penetrar dentro da superfície e para ele veda. É como se ele selasse. E aí a gente tem um segundo problema. Se você aplicar um produto que tem esse poder de selar sobre uma parede com massa corrida, que já é muito fechada, ele vai criar como se fosse um vidro. Ele vai vitrificar a tua superfície, porque o fundo preparador ele não vai conseguir entrar lá para dentro para dar essa ancoragem. Ele vai ficar como se fosse uma película superficial de brilho. E aí você vai tentar aplicar a tinta não vai conseguir aderir, porque está muito liso, parece um vidro naquela superfície. Dependendo da intensidade, da quantidade de fundo preparador que tu aplicar nessa parede, ela fica até com brilho, essa massa. Então não tem indicação. Eu vejo muito aí para fora, no mercado, os profissionais dizendo que fazem diluição de fundo preparador. Eu diluo 50%, eu diluo 100%, né? Mas não tem essa recomendação na embalagem. Então, pode ser que dê errado, e aí você vai ficar com um problema na mão, né? Então, eu vejo muito que o pessoal acaba se complicando sem necessidade nenhuma. Então, ao invés de você aplicar o fundo preparador, que a probabilidade dele ficar
liso demais a tua superfície, como ele não vai entrar, ele vai criar uma película como se fosse um vidro por fora, como se fosse um verniz, a grosso modo falando, e a tinta de acabamento não vai conseguir aderir. E aí a probabilidade de descascar também é muito grande. Olha como é simples resolver esse problema. Aplicou a massa corrida, aplicou a massa acrílica, ela está sequinha, apta para receber já fez o lixamento, ele já está apta para receber uma pintura. Pano úmido, bem aplicado em toda a superfície. E aí você vai, olha que mágico isso, você vai vir com a tinta que você vai aplicar de acabamento diluída. Simples assim, porque a tinta ela vai ter ali suas resinas, ela vai conseguir penetrar, o pouco de porosidade que vai ter na massa, ela vai conseguir penetrar. Aquele pozinho que vai ficar, mesmo depois de você aplicando o pano úmido, vai ficar um pouquinho, ele vai conseguir aglutinar de volta. E ele já vai servir como um fundo para receber as outras demãos de acabamento. Então, você vai usar a própria tinta de acabamento para aplicar como fundo nesses substratos. Olha como era muito mais simples, né? E você não vai precisar comprar outro produto. Aí a diluição varia, depende muito do profissional. Tem alguns que diluem 20%, alguns que diluem 30%, alguns diluem 40%. Sem problema nenhum. Vai diluir a tinta um pouco mais, ela vai ficar bem aguada. E aí você vai aplicar ela de fundo. E aí depois vem com a tinta, com ela mesma, né, nossa diluição ideal, para aplicar como acabamento. Olha como era muito mais fácil, né? Então, essa é a recomendação. Não tem mistério. Aplica a própria tinta que você vai aplicar de acabamento como fundo, mais diluída para ela conseguir penetrar mais na superfície, aderir àquele substrato que está levemente purulento, e você vai ter uma pintura aí muito boa, sem descascamento. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até as próximas.